Todo mundo feliz? Glória a Deus. Olha só, nós vamos ler a palavra de Deus daqui 2 minutinhos. Antes eu quero fazer um comunicado à igreja, algo bem bom para o reino de Deus. Quero convidar o evangelista José Geraldo, que no ano de 2017 ele está sendo nosso diretor. Nós temos uma igreja em Paracatu, que essa igreja funcionou em caráter experimental até o final do ano de 2017. O conselho de 2016 autorizou que ela funcionasse e nós tivéssemos uma experiência até o final de 2016. Eu fui até Paracatu, fiz algumas reuniões com o pessoal e comuniquei isso a eles. E agora, no início de 2017, o conselho atual e a diretoria atual decidiu que não iria manter mais a igreja em Paracatu, mas que daria liberdade para aqueles irmãos com seu pastor continuar uma caminhada investindo no reino de Deus. Primeira decisão. Segunda decisão, o conselho e a diretoria também, juntamente comigo, nós decidimos dar liberdade para o pastor e para os obreiros da igreja de Brasília também caminhar sós, sem o nosso acompanhamento. Na verdade, nós descobrimos que esse pastoreio de longe, na maioria das vezes, ele é de faz de conta. Eles ficam esperando por a gente, nós não temos condições de fazer muitas coisas e acabamos frustrando os anseios. Estou comunicando para vocês oficialmente que a igreja de Paracatu, ela tem a liberdade para caminhar só com o seu pastor, sem nenhum tipo de problema, zero de problemas, bem como a igreja de Brasília também. Muito pelo contrário, nós incentivamos os pastores dessas duas igrejas a caminharem, a investirem, a progredirem juntos. Todos os dois pastores são amigos nossos, não há nenhum tipo de crise pastoral, nenhum tipo de crise administrativa, mas uma decisão nossa de abrirmos mão para que seja expandido com mais força ainda o reino de Deus. Nós acreditamos que o entusiasmo deles vai ser maior. Os pastores decidiram continuar esse trabalho? Ainda não, estão pensando. Mas Paracatu existe N igrejas, nós fizemos a experiência, como estava em ata, e essa foi a decisão final agora. Brasília, nós tomamos a decisão também, reunimos com o pastor essa semana, conversamos com ele. Nós estamos convictos que nós temos que investir pesado em Unai. E nós estamos convictos que tudo que a ICEA vai fazer fora de Unai é dar suporte ao que já existe. Por exemplo, na obra missionária, o que nós vamos fazer? Dar suporte ao que já existe. Nós não queremos uma placa da ICEA na África. Nós não queremos uma placa da ICEA no Nordeste. Nós queremos ajudar na expansão do reino de Deus, como foi proposto para esses pastores, auxiliá-los até mesmo financeiramente durante algum tempo, se eles precisassem. Amém? Amém. Então, como o pastor já bem explicou, o objetivo é que eles possam crescer. E nós descobrimos, né, que não adianta a gente ficar fazendo de conta que está lá ajudando, apoiando. Na verdade, o pastor Vanderluz já é muito sobrecarregado de muitos trabalhos e ele sabe bem disso. Então, eu acredito, assim como essa igreja, quando ela emancipou, ela era uma igreja pequena, quando era a ICEA Unai, que ela era a congregação de uma outra igreja, e a partir do momento que ela emancipou, que ela começou a ter uma visão maior de crescimento com os seus próprios líderes locais, com os irmãos locais, ela cresceu. E nós acreditamos que assim será também, e como bem disse o pastor, a igreja estará os apoiando, tanto espiritualmente, como, se caso necessário for, por um período financeiramente. Então, foi isso aí que foi
acordado unanimemente entre o pastor, que é o responsável pela área espiritual, pelo conselho, que é responsável pela autorização desses atos, e o apoio da diretoria, que é responsável pela parte administrativa. Então, nós estamos com essa decisão, foi muito bem pensada, e eu acredito que será para a glória de Deus. Lembrando que qualquer um dos dois pastores, se quiserem regressar a Unaí, são extremamente bem-vindos, obviamente. Amados irmãos, nós estamos iniciando o ano de 2017 e normalmente no segundo domingo do mês, de cada mês, nós trazemos um ensinamento sobre a vida financeira. Nós tivemos aí um reajuste de salário mínimo. Esse reajuste ele já foi engolido pela inflação há muito tempo. Em alguns estados, o combustível já deve ter subido ou vai subir por essa semana. E o certo é que há uma expectativa muito baixa de crescimento nas finanças no nosso país. Todos os economistas veem isso com um certo desânimo. Os economistas do governo veem isso com ânimo. Os demais economistas veem isso com um certo desânimo. A maioria dos municípios do Brasil estão encrencados financeiramente. A maioria dos estados estão com problemas sérios financeiramente. E a maioria das famílias estão com problemas sérios no que diz respeito à finança. Tem uma corrente que põe aqui, alguém tirou ela, aí o pessoal não me vê. Geraldo, essa corrente tem que ficar aí, senão eu não vejo vocês, nem vocês me vê. Então, voltando aonde eu estava, é o dever da igreja não arrecadar dinheiro das pessoas. Quando o Senhor ele fala sobre ofertas e dízimos, Ele não fala para uma igreja tirar tudo que as pessoas têm. Ele não fala para as pessoas fazerem sacrifícios e isso, aquilo, aquilo outro, mas Ele fala para um relacionamento no que diz respeito a finanças, tanto da parte do homem para com Deus, tanto da parte de Deus para com o homem. Tendo essa visão e tendo a visão da expansão do reino de Deus, é muito importante nós entendermos o nosso papel no que diz respeito a finanças de um ponto de vista de Deus. Eu imagino, e eu tenho certeza disso, que Deus como Pai, Ele fica naquela expectativa que você e eu possamos caminhar e caminhar e caminhar e caminhar com todas as nossas forças. E que nós possamos receber aquilo que é o melhor. Às vezes nós temos um filho recém-nascido e muitas pessoas deixam de comprar roupas para eles, para comprar para os filhos recém-nascidos, para apresentar eles para os amigos bem vestidos, bem arrumados e daí por diante. Às vezes as camisas que um filho usa, o pai nunca usou. A roupa que o filho usa, o pai nunca usou. O carro que o filho usa, o pai nunca teve. Mas o pai enche de orgulho, enche de prazer em saber que o filho está vivendo bem. Então a Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa herança aos filhos dos filhos. Durante muitos anos do meu ministério eu tinha muito receio de falar sobre isso, porque eu tinha medo de ser mal interpretado. E às vezes eu já vi as pessoas ministrarem palavras na hora da oferta e fazerem uma volta incrível para lá na frente pedir uma oferta. E eu me sinto constrangido quando eu estou sentado num banco de uma igreja que isso acontece. Eu me sinto manipulado, na verdade. Eu acho que Deus não precisa disso. Ninguém precisa disso. E quando nós pensamos em ofertas, em dízimos, que tem sido uma coisa usada de uma forma tão estranha, mundo afora, Brasil afora,
em todos os lugares, com tanta desigualdade, com tanto desequilíbrio, eu gosto de pensar que o dízimo é uma forma de relacionamento, de tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não dou dízimo daquilo que o Senhor não me dá. Eu não devolvo aquilo que o Senhor não me deu. Ele não me impede nada que Ele não tenha me dado. Tudo que a palavra de Deus me impede em relações a finanças é aquilo que Ele já tem feito por mim, não é aquilo que Ele vai fazer. Então tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Se eu estou aqui em pé, se eu estou respirando, andando, é por causa da misericórdia dEle. Você não veio aqui porque você é bom, porque você é isso, você veio aqui porque Ele te trouxe. Você seria incapaz de estar aqui se não fosse pela misericórdia dEle. Então, quando nós pensamos em dizimar, em ofertar, nós não pensamos, obviamente, em fazer algo que Ele não nos tenha dado. O Senhor nunca nos pediu dizendo: olha, você vai receber o seu salário do mês de fevereiro, então entrega o dízimo dele no mês de janeiro. Ele está dizendo: não, primeiro eu te dou, depois você me devolve. É uma questão de relacionamento. E nós podemos entrar em duas correntes principais nisso aí, que é aquele grupo de pessoas que acha que não precisa mais do milagre de Deus, então ele faz do jeito dele. E também aquele grupo de pessoas que só faz porque precisa. Então tem um grupo de pessoas que acha que não depende mais dele. Então, se ele fizer o milagre, ele vai pagar a conta de luz dele. Se ele não fizer, ele vai pagar. Isso é a concepção da pessoa. E já tem aquele grupo de pessoa que só vai fazer porque quer algo em troca. Mas precisa ter um terceiro grupo que vai fazer por relacionamento, por gratidão, por entender o papel de filho, por entender a paternidade dele. Então é bom, eu gosto muito de ficar pensando nisso, que o dízimo é uma forma de reconhecimento a tudo que o Senhor tem feito por mim. Estou falando especificamente de dízimo e não de oferta. A oferta pode ser algo antes dele ter feito, mas o dízimo é após ele ter feito. Se ele não fez, não existe. Então ele faz por nós primeiro. Tudo ele faz primeiro por nós. O Senhor não nos pede nada que antes ele não tenha nos dado. Tudo que o Senhor nos pede, ele nos deu anteriormente. Tudo que o Senhor nos pede, ele, antes de tudo isso, ele já entregou em nossas mãos. Agora, o interessante em Deus é que Ele coloca em nossas mãos com uma proposta de abençoar, com uma proposta de multiplicar, com uma proposta de prosperar. Irmãos, eu tenho consciência plena que o importante não é o quanto se ganha, mas o quanto é abençoado. O problema não é o quanto as pessoas ganham, é o quanto o que elas ganham é abençoado. Essa é a questão. Nós desprezamos em muitos momentos essa bênção de Deus. Essa bênção de Deus não está simplesmente em você pegar um envelope, escrever o seu nome e tal e colocar X. Essa bênção de Deus está numa aliança que você tem com Ele, no que diz respeito às finanças. Então é interessante entendermos isso quando nós vivemos num país que vende combustível para outros países e cobra mais caro de nós do que os países que compram. Quando nós trabalhamos tantos meses somente para pagar impostos. Quando para tudo que nós vamos fazer nós encontramos burocracia. Quando você compra um par de sapatos, várias pessoas já pagou impostos daquele par de sapatos. De repente, mais de 50% do que você está pagando por ele, já ficou em impostos. Nós concordamos com isso. E as coisas, elas não se tornam muito fáceis.
E aí o capitalismo e a avareza entra dentro de nós, e entra dentro de nós para nos assolar, porque tem coisas que eu quero, que eu vou ter que ir para o milagre. Tem coisas que eu quero, que humanamente falando, eu não vou conseguir. Então eu preciso que haja um milagre na minha vida. E aí é uma questão pessoal, minha e Deus. É uma questão que eu preciso entender ela em Jesus. Um dos meios importantes para se chegar aos povos não alcançados é através do dinheiro. É através das ofertas. Sabe o que nós temos descobrido nessa questão de povos não alcançados? Que o mais caro dos povos não alcançados é alimentar a vaidade das denominações. O mais caro dos povos não alcançados não é evangelizar os povos não alcançados. O mais caro é alimentar ou sustentar as vaidades denominacionais. O ego das denominações, o orgulho das denominações, isso é o mais caro. Trabalhar com povos não alcançados não é um absurdo de dinheiro, mas quando se alimenta a vaidade estrutural, aí fica valores astronômicos. Nós precisamos então começar a simplificar esse acesso. Começar a simplificar. Ganha-se uma família para Jesus, entende-se que tem que construir uma estrutura. Ganha mais uma família, entende-se que tem que construir outra estrutura. E essas estruturas vão ficando caras e caras e caras, cada vez mais caras. Por quê? Porque nós queremos colocar uma placa lá, para que todo mundo saiba que nós estamos lá. E aí passa-se um tempo, esse líder agora tem tantas igrejas, agora ele pode candidatar a deputado estadual. Agora ele pode candidatar a deputado federal. Agora ele pode apoiar um candidato a deputado federal, porque ele agora tem 20, 30, 40, 50 igrejas. O dinheiro que era consagrado agora virou um trampolim. Isso é o que eu vejo todos os dias. Eu tenho viajado e passado em igrejas, em portas de templos, e tem outdoors enorme, com a foto do pastor lá pendurada. Aquilo automaticamente custa dinheiro de dízimo, aquilo é estrutura. Mas você sabia que as pessoas gostam disso, admiram isso e aplaudem isso? A obra de Deus em si, ela é barata. A obra de Deus em si, ela não custa caro. Irmãos, a Bíblia fala de um homem que ele sai de um lugar, o Jacó. Ele sai de um lugar numa história, eu não vou falar toda a história, vou resumir aqui. Ele sai de um lugar numa situação extremamente delicada. E quando ele vai sair, ele faz um voto ao Senhor. Ele diz, Jacó fez um voto ao Senhor dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. 28 de Gênesis 20 a 22, ele está dizendo, se ele me der pão, se ele me der comida, se ele me guardar, e se ele me trouxer de volta, tudo que ele me der, eu vou dar para ele o dízimo. O que ele estava pedindo? Pão e comida. E ele tinha uma promessa de fidelidade ao Senhor. Lá no capítulo 30, versículo 43, diz assim: o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Um
uma aliança. Ele não deu, ele falou: eu darei se ele me der. E vocês sabem que 14 anos da vida dele, lá com Labão, foi só por conta de esposa. 14 anos da vida dele foram praticamente perdidos, mas ele tinha uma aliança de fidelidade com Deus. Essa aliança de fidelidade com Deus é o que vai mudar a nossa história. Você precisa ter uma aliança para 2017. O que você quer que o Senhor faça por você? O que você quer que o Senhor traga sobre a sua vida? Aquilo que Ele trouxer, faça Ele participante. Leve Ele com você. Faça Ele participar disso. Faça Ele, traga Ele para viver isso com você. Às vezes você não tem entendido isso, porque a avareza, ou seja, a idolatria, o apego exagerado ao dinheiro tem dominado a sua vida. O medo de faltar tem dominado a sua vida. Mas talvez seja falta de uma aliança, de um propósito. Eu nem estou falando para você dizimar na ICEA, eu estou falando para você ser dizimista. Eu nem estou falando para você vender seu carro, para você sacrificar. Eu estou falando para você fazer só aquilo que o Senhor pede para você fazer. Só aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma intercessão dia e noite, incessante pela sua vida. Há uma intercessão dia e noite pelas suas finanças, pela casa de vocês, pela prosperidade de vocês. Eu criei uma resistência tão grande com esse negócio, porque a gente já viu os irmãos passando tanto problema, tanta coisa ruim. Irmãos, quanto mais sem dinheiro, mais orgulhoso a pessoa vai ficando, mais boba a pessoa vai ficando. A vida de um homem se torna muito estranha quando ele passa a amar o dinheiro e colocá-lo em primeiro lugar. A vida de um homem fica muito esquisita quando o dinheiro é colocado em primeiro lugar. Quando ele coloca valores em primeiro lugar. Quando ele pensa. Quando ele ora para poder fazer uma oferta. Quando Deus fala com ele, ele não ouve. Ele despreza a voz do Senhor. Não é para a igreja, é para você. A igreja sempre sobreviveu e sempre sobreviverá. Quem cuida dela é o Senhor. A questão é você. Como você vai terminar 2017? Não é uma questão isso aqui não, meu irmão. Se não vier de um lado, vem de outro. A questão é como você vai estar no final de 2017. A miséria é um propósito dos franciscanos, não dos cristãos. Os cristãos não têm voto de pobreza. Provérbios diz que a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que devia dar e caem na pobreza. A pobreza, muitas pessoas podem ter dinheiro e podem viver uma pobreza.
ela pode ser abastada e viver uma miséria. Outras pessoas podem não ter muito dinheiro e pode viver a abundância. Para mim, a melhor forma do dinheiro para a minha vida, para os cristãos, é como a minha esposa é cuidada. É um ponto. Segundo ponto, como eu cuido das coisas de Deus. Como eu cuido das coisas de Deus. Irmãos, há muitos líderes que pregam sobre ofertas e dízimos e não são dizimistas e nem ofertantes. Há muitas pessoas que querem que os outros façam, mas eles mesmos não fazem. Há quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas. E há também aqueles que retêm o que deveria dar e cai na pobreza. No meu entendimento, oferta tem hora que é oportunidade. Oferta é oportunidade. Dízimo é oportunidade. Deus abre uma oportunidade para você fazer. Se você não fizer, a oportunidade passa, vai para outro. Você precisa abraçar a oportunidade de fazer. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Honre ao Senhor com os seus recursos. Honre ao Senhor com aquilo que você tem. Faça ao Senhor participante de tudo aquilo que Ele tem oferecido para você. Cuide daquela família que não tem o que comer. Cuide daquele menino que não tem material para levar para a escola. Cuide daquela pessoa que já é de idade. Nós precisamos começar a entender isso, a viver isso. Eu estava contando para minha mulher que na sexta-feira à noite, que a gente estava fazendo um trabalhozinho ali no Corguinho, chegou um cara perto de mim e falou assim: cara, eu moro aqui desde 1900 e não sei quanto, 64, 74, eu nunca vi isso. Enfiou a mão no bolso, tirou 50 reais, falou: vou te dar 50 reais. Aí tinha um irmão perto, falei: irmão, faz favor, aqui ó, ele está dando 50 reais, depois você compra refrigerante para o pessoal. Ele: não, eu tenho que te dar esse dinheiro. Deus pode levantar quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Deus pode levantar quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Você só vai agradecer a Deus se você começar a olhar para trás, irmão. Essa visão evangélica de olhar para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, gera cristãos ingratos. Gera cristãos egoístas. Eu não estou falando do texto de Hebreus, não, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, mas eu estou falando de uma geração de cristãos que esquece de olhar de onde Jesus Cristo os tirou, de uma geração de cristãos que é sanguessuga de provérbios: me dá, me dá, me dá, me dá. Nunca sabe agradecer, nunca sabe olhar para o Senhor e dizer: muito obrigado, porque eu era desse jeito, e agora olha o que o Senhor fez por mim.
É por isso, amados, que nos tornamos infiéis. E é por isso que o profeta diz que nós nos tornamos saco furados. Põe em cima, sai embaixo, desperdiça tudo. Vamos nos envaidecendo, ficando bobos, ficando estúpidos, ficando ignorantes, perdendo a intimidade, perdendo a sensibilidade, perdendo a graça, perdendo o favor. Há uma pesquisa do pastor Davi Botelho, ele é presidente da Missões Horizontes, e a pesquisa dele diz o seguinte: como os cristãos gastam o seu dinheiro? Isso aqui são pesquisas feitas dentro de igrejas. A pesquisa diz o seguinte: gasta-se mais com chiclete do que com missões. Como os cristãos gastam seu dinheiro? Gasta-se mais com refrigerantes e balas do que com missões. Quantos refrigerantes você toma por mês? Quanto você investe em missões? Gastam-se mais com produtos de beleza do que com missões. Às vezes você vê a pessoa na igreja, pergunta ela se ela vai largar de comprar um batom para mandar o dinheiro para missões. Pergunta se vai largar de comprar um escarpão para mandar o dinheiro para missões. Pergunta se vai deixar de fazer uma chapinha no cabelo para mandar o dinheiro para missões. Eu te amo, Jesus. Eu creio que Jesus fica olhando e fala: eu não entendo esse tipo de amor seu comigo, não. Mas nós amamos missões, nós amamos povos não alcançados, nós queremos ir, isso, queremos aquilo, mas estranho. Gastam-se mais dinheiros com comidas supérfluas do que com missões, com comidas que faz mal. Muito mais dinheiro. Gasta-se mais dinheiro com animais de estimação do que com missões. Mas nós amamos o Senhor. Gastam-se mais com roupas de etiquetas do que com missões. Essa é a igreja que tem que ir por todo o mundo. Essa é a igreja que vai alcançar as nações. Mas nós amamos os perdidos. Nós queremos ir além. Tem um texto na Bíblia que diz, 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Deixa eu terminar falando sobre dízimo com você. Na graça que nós vivemos, dízimo é gratidão, não obrigação. Dízimo é relacionamento, não dever. Dízimo é um atestado de desprendimento, não uma lei. Dízimo tem que ser aliado ao amor e ao cuidado. Dízimo tem que ser aliado à oração. É uma proposta no coração, não é uma obrigatoriedade. Nós estamos na graça, e a graça propõe isso para nós em Jesus. O desejo do Senhor Jesus é trazer isso para nós. Agora, como que nós vamos entender esse negócio? Olhando para trás. Olhando para trás. Você lembra, Braz, como é que era 10 anos atrás? Você tem que olhar para trás, irmão.
Você não pode ser a sanguessuga, me dá, me dá, me dá. Olha para trás. Aí você vai descobrir que o seu carrão é só uma consequência e que você pode viver sem ele a qualquer instante. Aí você vai descobrir que você pode morar em qualquer barraco a qualquer instante, porque você veio de lá. Sua origem é lá, mas o Senhor te tirou de lá. O Senhor tem feito você assentar no meio dos príncipes. Mas Ele diz que é os príncipes do seu povo. Os príncipes do meu povo. Deus te tirou de alguns lugares ruins e te trouxe. Deus te trouxe